Olá, alunos do nono ano. Hoje, na semana 22, nós vamos trabalhar os regimes totalitários, que é uma continuidade do que é totalitarismo. Dentro da Europa, né, nós tivemos vários tipos de regimes totalitários. Um dos primeiros, né, que a gente vai estudar hoje é o stalinismo soviético. O stalinismo ele vai concentrar o poder na mão de Joseph Stalin. Stalin fez um totalitarismo muito diferente dos outros, que foi um totalitarismo direcionado, né, ao ideal socialista. Ele proporcionou a socialização total da economia dentro da Rússia. Esse poder, né, que era um poder de esquerda, ele vai de 1927 a 1953. Ele vai acabar com toda a liberdade da população soviética, que vai fazer com que o país deixe de ser industrial e passe a ser agrário, concentrando tudo na mão de Joseph Stalin. Ele vai organizar um país, né, como eu falei, em coletivizações. E essa coletivização, ela vai ser dividida, né, o que a gente chamou na época de planos quinquenais. Vai ser dividido entre os chamados kolkhozes, que são uma cooperativa coletiva, onde os membros dessa cooperativa, eles são proprietários da produção, mas não da terra, porque a terra é toda do Stalin. E também os chamados sovkhozes, que eram conhecidas como granjas socializadas, onde a produção, a maquinaria e a terra era toda do Estado. Só que uma das coisas muito importantes dessa época foi que o Stalin ele conseguiu, né, acabar com o analfabetismo, e ele vai incentivar muito, né, o ensino técnico. Mas ele vai ter grandes prisões de criminosos políticos, de gente que era contra o poder dele. E ele vai instituir, né, como eu coloquei aqui, o trabalho forçado de todo mundo que não queria fazer esse serviço. Agora, esses outros que nós vamos falar, né, que é direcionado, ligado ao que a gente chama de fascismo, que foi o que iniciou todo esse processo, ele começa com o ideal de ideias capitalistas, de poder na mão de uma única pessoa. Ele foi fundado por Benito Mussolini em 1919, tendo como partido o Partido Nacional Fascista. O que Mussolini queria, né? Ele tinha ressentimento nacionalista, ele achava que a Itália tinha sido traída lá na Segunda Guerra Mundial, né? Então ele queria um retorno diferente contra quis que todo mundo se tratasse com a Itália. Outra coisa, a crise econômica e financeira que a Itália passava era muito grande por causa das guerras que estavam acontecendo, né? Por causa da primeira guerra que aconteceu. E o socialismo ele estava crescendo no mundo. E ele queria barrar esse socialismo. Ele não queria fazer com que a população, a sociedade, tivesse grande poder. Então, aí, ele vai tentar barrar o socialismo. A ascensão de Benito Mussolini, né, ela vai surgir dentro da Itália com o chamado Fácio de Combatimento, que era um grupo, né, de esquerda, tá, que vai liderar um grupo paramilitar. O que seria, né, essa marcha sobre Roma? Aqui mesmo eu estou falando de inspiração anticomunista e antidemocrática.
os fascistas entraram no governo italiano após a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma, gente, foi um golpe de Estado que provocou a ascensão de Benito Mussolini, que faz com que ele vire chefe de Estado, né? Ou chamado primeiro-ministro. Como é que foi o governo de Benito Mussolini? Ele implantou várias leis, né? Que dissolvia partido, porque a partir desse ideal, esse rompimento com os partidos, o único partido que prevalecia era o dele. Ele colocou a chamada censura prévia, aonde tudo que fosse colocado, escrito, teria que ser a partir do momento que ele aceitasse. E foi chamado, né, foi considerado o primeiro regime totalitário de direita que surgiu na Europa, né, e só termina no final da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que ele vai fazer, né, de importante dentro do período aí do fascismo, a chamada Carta del Lavoro, que é a chamada Carta do Trabalho. Ele vai proibir greves, né, vai transformar o sindicato em corporação. Exatamente isso para quê? Para diminuir o poder da sociedade e aumentar o poder dele. Vai acontecer na época também de Benito Mussolini o chamado Tratado de Latrão. Esse Tratado de Latrão, ele é um acordo feito entre o governo e a Igreja Católica. Para a Itália, ela vai pedir à Igreja Católica que entregue todas as terras da Igreja Católica dentro da Itália. E vai dar um pedacinho um pedacinho de terra dentro da Itália para a Igreja, que é o que a gente conhece hoje como o Vaticano. Tá? Então, esse pedacinho de terra, esse acordo feito entre a Itália e o Vaticano, né, entre a Igreja, vamos colocar assim, é chamado de Tratado de Latrão. Outro regime que surgiu aí, né, que vem juntamente com o fascismo, né, que é um pedaço do fascismo, é o chamado nazismo, que foi criado por uma das criaturas mais emblemáticas da história, que é Hitler, né, que vai instaurar o ideal totalitário com a maior força, é o racismo, né, principalmente um racismo contra os judeus, a favor da raça ariana. O que fez com que ele tomasse o poder e tivesse essa superioridade, achasse, né? Primeiramente, foi o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes, ele humilhou a Alemanha diante dos outros países. Fez ela perder exército, aumentou a crise econômica, porque fez ela fechar indústrias, principalmente a indústria de armas, né? E aí o Hitler, a mesma coisa que Mussolini fez dentro da Itália, o Hitler fez também dentro da Alemanha, mas com mais força, com mais veemência, né? Ele achava, igual eu coloquei aqui, ele propagou o chamado espaço vital. Esse espaço vital é aquilo ali, eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro do meu espaço, dentro da minha conquista, né? Porque se eu estou guerreando, eu estou querendo mais terras, é justamente porque eu acho que eu faço certo. Outra coisa que ele vai criar, né, que vai acontecer no período dele, é o que eles chamam de Putsch de Munique. Esse Putsch de Munique é muito parecido com o que a gente viu lá no Benito Mussolini, que é a Marcha sobre Roma, que é um golpe de Estado, né, dado pelo partido do Hitler. Mas esse golpe de Estado, ele não dá certo. E aí o Hitler custa a entrar no poder. Nesse período desse Putsch de Munique, o Hitler acaba sendo preso. E nessa prisão, o Hitler escreve um livro que chama Mein Kampf, que é Minha Luta. Esse livro de Hitler, né, ele vai escrever nele justamente o que eu acabei de falar.
ele vai falar sobre o antissemitismo, que é a perseguição contra os judeus, que é a persistência sobre em cima da raça ariana, e sobre a teoria do espaço vital, que é justamente a expansão militar, que é poder guerrear e conquistar novos territórios pelo que ele acha que é certo. O nazismo também termina juntamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, onde dizem, né, dentro da história, né, que Hitler suicidou. Tivemos outros regimes também de inspiração totalitária, como o salazarismo, o franquismo. Salazarismo, né, ele aconteceu em Portugal, com a liderança do Antônio de Oliveira Salazar, que foi também denominado como Estado Novo, que também foi muito parecido dentro do contexto, né, de contexto de partido único, de contexto de tentar dar um golpe de Estado, de um contexto de achar que a sociedade não pode ter poder nenhum. Então, todos são muito bem parecidos. Franquismo, que aconteceu na Espanha, pelo general Francisco Franco, que era um governo contra a democracia, né, que era o poder do povo, que ele achava que o poder tinha que concentrar simplesmente na mão dele. E esse poder só vai terminar com a morte do Franco. Outros regimes totalitários na atualidade é o da Coreia do Norte, né, que a gente tem até hoje. E nós tivemos outros também, na China, em Cuba, na Venezuela e no Brasil, que é justamente o período militar. A partir disso aí, vocês vão responder essas duas perguntas. Se necessário, procurar o material de referência. Até o livro de vocês e até a próxima.